Na minha escola, os valentões não me davam paz por eu ser autista, enquanto a mãe deles fazia campanha para presidente da Associação de Pais e Mestres, prometendo combater o bullying. No dia da eleição, resolvi deixar que eles me agredissem e acabei desmascarando toda a hipocrisia deles diante do conselho escolar. Quando eu estava no ensino fundamental segundo, me afastei dos valentões. E o Bryce, líder do grupo, mandou todo mundo se juntar para me atacar. Até então, ninguém ligava para o fato de eu ser autista. Mas, de repente, esse virou o principal motivo das piadas. O Bryce Selivag e a turma dele faziam gestos ridículos com os braços toda vez que eu passava. Depois começaram a esconder meu fone de ouvido anti-ruído no lixo. Em janeiro já estavam me empurrando dentro do armário e gravando meus momentos de crise para postar na página de memes da escola, feita pelos próprios alunos. Quando isso aconteceu pela primeira vez, fui atrás da orientadora. Entrei na sala dela e a dona Saratoga nem tirou os olhos do computador. Será que posso falar com o diretor William sobre o Bryce e o pessoal dele? Perguntei, mas ela só levantou o olhar com um sorriso debochado. Eu sei como vocês são, sempre achando que qualquer coisa de adolescente já é bullying, sempre querendo chamar atenção. Achei que era piada, mas ela só me entregou um folheto sobre habilidades sociais e voltou a lixar as unhas. Sorri, mas só porque tinha uma carta na manga. O diretor Williams era meu pai. Só que o jeito como ela me ignorou me fez perceber uma coisa. Se nem a orientadora acreditava em mim, talvez meu pai também não acreditasse. Ainda mais porque ele se esforçava o tempo todo para não demonstrar favoritismo. Foi aí que bolei meu plano. Comecei a chorar de propósito quando eles me empurravam, almoçava sozinho em lugares previsíveis para facilitar que me encurralassem e circulava por corredores vazios, justamente quando sabia que eles estariam lá. Fui reunindo provas. Salvei prints da página de memes, gravei vídeos tremidos sempre que conseguia e deixava tudo numa pasta protegida por senha no celular. O Bryce ficou cada vez mais abusado. Passou de empurrões para socos de verdade. A irmã dele, Kyla, segurava meus braços enquanto ele treinava golpes de boxe no meu estômago. E o Connor, melhor amigo dele, adorava jogar minha mochila na privada. Eles achavam que eu era fraco e covarde demais para contar para alguém. Mas depois de algumas semanas eu já tinha provas suficientes para mostrar para o meu pai. Naquela noite parecia até que era véspera de Natal de tanta expectativa. Acordei super animado e desci para a cozinha antes do despertador. Meu pai já estava lá, fazendo panquecas com carinhas felizes como fazia quando eu era pequeno. Me sentei com um sorrisão. Oi, campeão, ele disse empolgado. Tenho uma novidade para te contar. Continuou enquanto virava uma panqueca. Estou me aposentando e vão anunciar hoje mesmo na escola. Com o pacote da aposentadoria, a gente finalmente vai poder fazer aquele cruzeiro da Disney que você sempre quis. 7 dias inteiros só nós 4. Meu garfo ficou parado no ar. Forcei um sorriso. Tentei fingir empolgação com o cruzeiro, mas por dentro meu estômago afundava. Sem meu pai como diretor, eu perdia meu trunfo. Minhas provas não iam servir para nada se ele não tivesse mais poder ali. Passei o dia todo na escola trancado no banheiro, lutando para não entrar em pânico, até ouvir o Bryce e outro cara conversando perto das pias. Minha mãe vai ganhar fácil a eleição. A campanha dela é toda contra o bullying. Até conseguiu entrevista com a TV. Ele se gabou. A ficha caiu na hora. A dona Sally Vag, mãe do Bryce, era quem liderava a campanha contra o bullying. A ironia era tão absurda que tive vontade de rir. Faltavam 3 dias para a eleição. Nesse tempo, eu deixei eles me pegarem ainda mais de jeito, fazendo o papel de vítima indefesa. No dia da eleição, fui para o ginásio depois da aula, porque sabia que eles sempre iam lá fumar vape. Quando me viram sozinho, o olho do Bryce até brilhou. Olha só quem tá pedindo, ele disse batendo os dedos. E logo Connor e mais 2 vieram me cercar. Não reagi nem quando o soco do Bryce acertou meu olho, nem quando Connor chutou minhas costelas, nem quando todos revezaram para ver quem deixava a pior marca. Só me encolhi e aguentei quieto, com uma sensação estranha de adrenalina. Quando eles cansaram, me deixaram lá largado. Esperei uns 10 minutos antes de seguir mancando até o auditório, com o rosto já inchado e as costelas doendo a cada respiração. Mas eu estava sorrindo de orelha a orelha. Assim que entrei, os cochichos começaram. Gente apontando para o meu olho roxo, soltando aquele nossa baixinho. Fui direto para a frente onde estavam os membros do conselho. A dona Sally Vag disse que vai proteger alunos como eu. Falei em alto e bom som. Mas os filhos dela, Bryce e Kyla, fizeram isso comigo ontem. Seu filho me bateu, dona Sally Vag. O auditório virou um tumulto. Pais falando todos ao mesmo tempo. Gente pegando o celular para avisar ou gravar. O rosto da dona Henderson foi do sorriso de campanha para a cara de choque num instante. O batom vermelho ficou até fora de lugar no rosto pálido. Ela se levantou e me chamou de mentiroso, dizendo que eu estava exagerando. A voz dela ficou aguda e insistiu que jovens autistas confundem situações sociais. Disse sem a menor cerimônia que a gente não entende direito os sinais. Vários pais murmuraram concordando.
E ouvi até um dizendo que hoje em dia os jovens são sensíveis demais. O moderador, um senhor simpático, sugeriu adiar a eleição, mas a dona Henderson fez questão de continuar. Alegou que eram acusações sem fundamento de um aluno problemático. E até fez aspas com os dedos. O assessor cochichou algo no ouvido dela, mas ela nem ligou. Tentei mostrar as provas no celular, só que a página de memes tinha sumido. Meu coração despencou. Ainda tinha alguns prints salvos, mas sem o link original eles pareciam pouco convincentes. Minhas mãos tremiam enquanto eu procurava as imagens mais nítidas. A tela do celular estava toda trincada desde que o Vincent tinha derrubado na semana anterior. Dona Henderson ganhou a eleição, mas com uma margem bem menor do que esperavam. Ficou com 60%, longe da vitória esmagadora que todo mundo achava que ia ser. Fiquei parado ali vendo ela fazer um discurso sobre proteger todos os alunos, enquanto meu olho latejava. E ela agradecia dizendo que ia transformar nossa escola na mais segura do distrito. Atrás dela, vi o Nicholas no meio da multidão, me olhando com aquele sorriso debochado. Ele fez um gesto discreto, simulando um soco com o punho, deixando bem claro que aquilo ainda não tinha acabado. No dia seguinte, a escola estava ainda pior do que eu imaginava. O Nicholas já tinha espalhado a versão dele para quem quisesse ouvir. Falou que eu era obcecado por ele, que andava atrás dele fazia semanas, e que só me joguei da escada atrás do ginásio para tentar incriminá-lo, porque ele tinha me rejeitado no ano passado. O pior é que algumas crianças realmente acreditaram nessa história. Entrei na primeira aula e o papo parou na hora, todo mundo me olhando como se meu olho roxo fosse contagioso. O Alan, que normalmente deixava eu copiar as anotações de matemática, puxou a carteira para longe com um barulho que parecia ecoar pela sala toda. Fiquei tentando me concentrar na aula de álgebra, mas os sussurros giravam ao meu redor como vespas irritadas. No intervalo, a Sofia me encurralou no meu armário, cercada por 3 amigas formando um semicírculo. Ela chegou bem perto e disse: "Você é patética." Ainda falou que todo mundo sabia que eu só queria chamar atenção, porque ninguém queria ser meu amigo. O hálito dela tinha aquele cheiro de chiclete de menta misturado com maldade. Uma das amigas gravou tudo no celular, torcendo para eu ter outro surto que elas pudessem postar depois. Baixei a cabeça e só queria sobreviver ao dia. Na hora do almoço fui para meu cantinho de sempre na biblioteca. Mas encontrei o Nicholas e o Vincent esparramados nas cadeiras que eu costumava usar, falando alto sobre como tem gente que se machuca só para chamar atenção. O Vincent ainda comentou que tinha visto um documentário de pessoas que se faziam hematoma de propósito. Eles olhavam e riam, claramente querendo me provocar. A dona Shen, a bibliotecária, só mandou eles fazerem silêncio e voltou para o computador, sem se importar muito. No fim, almocei de novo na cabine do banheiro. Meu sanduíche parecia papelão de tão derrotado que eu estava. Enquanto estava ali, ouvi 2 meninas entrando e comentando sobre a assembleia. Uma delas disse que a mãe achou que eu parecia mesmo machucada. E a outra contou que o pai mandou ela ficar longe de mim porque eu era claramente instável. Essa palavra, instável, ficou martelando na minha cabeça o resto do dia. Depois das aulas, encontrei um bilhete da Catherine, minha única amiga de verdade, no meu armário. Ela dizia que precisava falar comigo. Meu coração até se animou por uns segundos, até eu ler o resto. Ela contou que os pais não queriam mais que ela andasse comigo porque achavam que eu estava virando má influência. Disse que sentia muito, mas precisava obedecer. O bilhete estava escrito com a caneta de gel roxa que eu mesma tinha dado de presente de aniversário para ela. Amassei o papel e joguei fora, mas depois voltei para pegar porque aparentemente eu gosto de sofrer relendo essas coisas. Fui para casa sozinha, fazendo o caminho mais longo só para não cruzar com o Nicholas. Minhas costelas ainda doíam a cada passo, lembrando do ataque do dia anterior. Em casa, encontrei meus pais na cozinha, conversando com um clima tenso. Eles pararam de falar assim que entrei, o que nunca é bom sinal. Minha mãe, que deveria estar viajando a trabalho, como se tivesse envelhecido 5 anos de um dia para o outro. Ele me contou que a dona Kendall tinha ligado, preocupada com minha saúde mental, sugerindo que talvez eu precisasse mudar de escola. Usou palavras como distúrbio emocional e incapacidade de lidar com interações normais entre colegas. O maxilar da minha mãe estava tão travado que parecia que ia quebrar um dente. Meu pai explicou que até o superintendente tinha ligado para ele, lembrando que ele precisava ficar neutro durante esse período de transição ou poderia perder a aposentadoria. Depois de 20 anos de trabalho, estavam segurando a aposentadoria dele como se fosse um tipo de chantagem. As mãos dele tremiam enquanto falava. Ele tinha trabalhado tanto pensando no futuro da nossa família e agora estava de mãos atadas. No dia seguinte, minha mãe precisou viajar a trabalho mesmo assim, me abraçou mais forte do que o normal e prometeu que íamos dar um jeito quando ela voltasse. Pediu para eu anotar tudo e ser forte, mas dava para ver o medo nos olhos dela. Era como se estivesse me deixando numa zona de guerra e nós duas sabíamos disso. Os dias seguintes foram um borrão de humilhações.
O Nicolas foi aprimorando a história dele, dizendo agora que eu perseguia ele desde o 7º ano, mostrando fotos velhas do anuário em que eu aparecia no fundo como se fosse prova. Disse que eu ia na academia só para assistir ele malhar. Umas meninas começaram a me chamar de estranha, até os professores passaram a me olhar diferente. O Vincent confirmava tudo, dizendo que tinha me visto tirando fotos do Nicolas na aula de educação física e que eu escrevia cartas de amor tão perturbadoras que tiveram que jogar fora. Nada disso era verdade, mas parecia que a verdade não importava mais. A história tinha ganhado vida própria. No almoço, sentei sozinha numa mesa no canto do refeitório. O Nicolas passou com o grupo dele e falou alto. Perseguidores não deviam ser permitidos na escola. Falou tão alto que até os monitores ouviram e não fizeram nada. Um deles até concordou, como se ele estivesse certo. Naquela semana, a senhora Henderson lançou sua primeira iniciativa do Conselho Escolar, criando um programa de mediação entre colegas para alunos considerados problemáticos. Adivinha quem foi escolhido para ser mediador? O Nicolas, claro. E quem foi obrigada a participar das sessões? Eu, obviamente. A ironia era tanta que dava vontade de rir. 2 vezes por semana, eu tinha que sentar numa salinha com o Nicolas enquanto ele registrava meu progresso. Ele perguntava por que eu precisava mentir sobre os outros, sugeria que eu confundia a realidade com fantasia e anotava tudo num caderno com cara de oficial. Eu tinha vontade de arrancar aquele caderno das mãos dele e rasgar tudo, mas isso só ia reforçar a narrativa dele sobre meus problemas de raiva. Minhas notas começaram a cair. Como eu ia me concentrar na Revolução Americana se parecia que eu estava vivendo uma guerra real? Meu professor de inglês, Sr. Rodrigues, perguntou se estava tudo bem lá em casa. E eu quase ri porque em casa era o único lugar que as coisas estavam meio normais. A escola tinha virado meu pesadelo. Uma noite no jantar, meu irmão mais novo, Noel, comentou uma coisa interessante. Disse que o Nicolas se gabou no Xbox Live de ter dado uma lição em alguém. O Noel estava jogando Fortnite com os amigos quando o Nicolas entrou no chat do grupo. O Nicolas nem sabia que o Noel era meu irmão, já que temos sobrenomes diferentes, porque o Noel ficou com o nome do nosso padrasto. Noel conseguiu gravar um trecho da conversa no celular. O áudio estava abafado, difícil de entender, mas dava para ouvir Nicolas rindo de ter feito alguém chorar. Vincent também aparecia ao fundo, dizendo algo sobre armários. Não era uma prova definitiva, mas já era alguma coisa. Noel me passou o arquivo, todo orgulhoso por ajudar a irmã mais velha. Um dia, depois de uma das mediações, Harper veio falar comigo no corredor. Apesar de ser do grupo do Nicolas, Harper sempre parecia desconfortável com as brincadeiras mais cruéis. Olhou para os lados, visivelmente nervoso antes de sussurrar. Desculpa. Contou que sabia exatamente o que tinha acontecido atrás da academia. Tinha visto tudo pela janela da sala de musculação. Meu coração disparou. Finalmente alguém que poderia confirmar minha versão. Mas Harper balançou a cabeça e disse que não podia testemunhar. Os pais dele eram amigos dos Henderson. O pai trabalhava com o tio do Nicolas. Se ele se envolvesse, toda a família pagaria o preço. Pediu desculpas de novo e foi embora, me deixando mais frustrado do que nunca. As sessões de mediação só pioraram. Nicolas começou a aparecer com provas da minha suposta obsessão. Tinha uma foto minha no shopping, tirada pela irmã dele, alegando que eu estava seguindo eles, sendo que eu só estava lá com a minha mãe comprando material escolar. Também mostrou um print para dizer que eu tinha visto o perfil dele no Instagram, como se isso fosse proibido, sendo que todo mundo está ok a todo mundo ali. Ele me marcou como não colaborativo porque me recusei a admitir que estava perseguindo ele, e escreveu que eu apresentava sinais de delírio por insistir na minha versão. O caderno da escola foi enchendo com as mentiras dele, e eu não podia fazer nada. Dona Henderson revisaria essas anotações no fim do mês. Meus hematomas foram melhorando, ficaram verdes, depois amarelos, até sumirem. Sem marcas aparentes, as pessoas começaram a acreditar cada vez mais no Nicolas. Até alguns professores passaram a me evitar. A professora Martinez, que antes sempre puxava papo comigo sobre livros, agora só dava um aceno de longe. O Sr. Thompson mudou meu lugar na aula de química, disse que era por causa do novo mapa de assentos, mas me colocou isolado num canto do fundo. A escola parecia encolher a cada dia. Lugares onde eu me sentia seguro viraram território inimigo. A biblioteca, a sala de artes, até o setor de orientação, que nunca foi exatamente acolhedor. Comecei a traçar rotas para não cruzar com o grupo do Nicolas. Fiquei craque em sumir, em passar despercebido. Foi aí que Dona Henderson marcou uma reunião do conselho escolar para discutir regras mais rígidas para alunos que inventam acusações falsas. O panfleto que ela mandou para casa quase poderia ter vindo com minha foto. Ela queria criar punições para quem acusasse alguém injustamente de bullying. Chamou isso de proteger alunos inocentes de mentiras maldosas. Minha mãe, que estava viajando a trabalho, finalmente voltou. Bastou um olhar para ela perceber que as coisas tinham piorado.
Eu tinha emagrecido, dormia mal, e voltei a arrancar fios da sobrancelha, um velho costume nervoso que achava já superado. Ela sentou na minha cama, me abraçou, e eu contei tudo. Cada humilhação, cada mentira, cada momento de impotência. Ela acreditou em mim sem hesitar. Disse que a gente ia dar um jeito. Com aquele olhar determinado de quem resolve pepino no trabalho, pediu para ver todas as provas. Passamos horas mexendo no meu celular, organizando tudo. Foi aí que ela percebeu algo que eu não tinha visto. Sofia tinha postado stories no Instagram no dia da agressão, como sempre fazia. Em um dos vídeos dava para me ver caminhando sozinho em direção ao ginásio, e o horário mostrava que eu cheguei antes, desmentindo a história do Nicolas sobre perseguição. Minha mãe foi fundo. Achou um Snapchat do Vincent que ele achou que tinha sumido, mas o Remy fez print antes de apagar. Era a foto dos nós dos dedos do Vincent com a legenda "Acertei em cheio" e um emoji rindo, no mesmo dia que eu apanhei. A mãe do Remy, que trabalhava com a minha, comentou que o filho estava preocupado com algo na escola. Descobrimos também que outros 3 alunos tinham sido alvo do grupo do Nicolas no ano anterior. Minha mãe entrou em contato com os pais deles, com muito jeito para não assustar. 2 tinham medo de se envolver, mas Dona Glória contou que a filha, Samantha, mantinha um diário sobre o bullying. Ela ficou com medo de falar depois do que aconteceu comigo. Minha mãe juntou tudo numa apresentação. Organizou uma linha do tempo com cada evidência. Prints das redes sociais, o áudio do Noel, trechos do diário da Samantha com autorização, e até registros antigos mostrando problemas do Nicolas com bullying desde o fundamental, antes da mãe dele entrar para o conselho escolar. Na véspera da reunião, não consegui dormir. Fiquei imaginando tudo dando errado. E se não acreditassem na gente? E se Dona Henderson convencesse todo mundo de que eu era só um aluno problemático inventando coisas? E se piorasse? Meu pai ficou na cozinha comigo às 2 da manhã, preparando chocolate quente com um monte de marshmallow. Ele não podia falar muito por causa do cargo dele, mas disse que tinha orgulho de mim. Falou que enfrentar esse tipo de gente era das coisas mais difíceis que alguém podia fazer, e que às vezes o sistema falha. Mas isso não é motivo para desistir. As palavras dele me ajudaram, mas o medo ficou. No dia seguinte, coloquei minha melhor roupa. Minha mãe falou que era importante estar apresentável, mesmo que não devesse ser necessário. Chegamos cedo à reunião, no auditório onde já apareci machucado e sangrando, que agora parecia um tribunal em que eu era ao mesmo tempo vítima e réu. Dona Henderson já estava lá, rodeada de apoiadores. Ela usava um terno azul marinho e aquele sorriso de campanha. Quando nos viu, o rosto dela mudou por um segundo antes de recuperar a pose. Nicolas estava na primeira fila, cheio de confiança, chegou a piscar para mim. A reunião começou com assuntos burocráticos, relatórios, atualizações. Tudo parecia pequeno diante do que realmente importava ali. Finalmente abriram para comentários do público. Minha mãe foi a primeira a levantar. Se apresentou de forma profissional e pediu para mostrar as provas do bullying contínuo na escola. Dona Henderson não perdeu tempo em se opor. Ele disse que aquilo precisava ser resolvido pelos canais certos, e não numa reunião aberta. Lembrou a todos que falsas acusações poderiam arruinar a vida de crianças inocentes, e alguns pais concordaram com a cabeça. Eu já sentia o clima da sala pesar contra a gente, mas minha mãe não desistiu. Ela conectou o notebook ao projetor usado para apresentar os relatórios financeiros e abriu a apresentação. O primeiro slide mostrava o story do Instagram em que eu aparecia andando sozinha até o ginásio. Ela explicou que aquilo desmontava as acusações de que eu estava perseguindo alguém. O horário estava registrado. O local era inconfundível. Com calma, ela foi mostrando cada prova. O Snapchat da mão do Vincent, cheio de marcas, causou um burburinho. Os pais começaram a cochichar. O rosto da Dona Henderson, que antes parecia seguro, ficou preocupado. Quando minha mãe deu play no áudio do Noel, o silêncio tomou conta da sala. A voz do Nicolas estava alterada, mas dava para reconhecer. Ele ria de ter feito alguém chorar. Foi então que algo inesperado aconteceu. O Harper se levantou. Os pais tentaram segurá-lo, mas ele foi até o microfone e admitiu que tinha sido covarde. Contou que viu Nicolas e seus amigos me atacando atrás do ginásio e descreveu tudo em detalhes, mesmo com a voz trêmula. Isso abriu a porteira. Outros 2 alunos se manifestaram. Uma menina chamada Diana disse que viu o Vincent jogando minha mochila no vaso várias vezes, e um garoto chamado Arden confessou que tinha sido pressionado a compartilhar as postagens da página de memes, mas não cedeu. Até uma monitora do almoço resolveu falar, dizendo que já tinha visto situações preocupantes, mas não sabia como relatar. A Dona Henderson tentou controlar os danos, dizendo que adolescentes às vezes extrapolam e sugeriu que uma mediação entre colegas resolveria tudo. Ela ainda teve a coragem de dizer que o filho dela era um exemplo, ajudando como conselheiro dos alunos. Alguém lá no fundo até riu disso. O conselho decidiu abrir uma investigação formal. Não era a justiça imediata que eu tinha sonhado, mas já era alguma coisa. O Nicolas pegou suspensão de 2 semanas durante a apuração. O Vincent, 1 semana.
A senhora Kendall disse que só seguia o protocolo, que não tinha como saber da gravidade sem a documentação certa. Manteve o emprego, mas precisou fazer um treinamento extra para identificar casos de bullying. Achei pouco para quem ignorou minha dor tão facilmente. Meu pai usou o tempo que restava como diretor para aprovar algumas políticas contra bullying. Não ficaram tão rígidas quanto ele queria. O conselho amenizou bastante, mas pelo menos criaram um procedimento obrigatório de denúncia e punição para funcionários que ignorassem relatos. Esse foi o último ato dele como diretor, e dava para ver o quanto ele queria ter feito mais. A investigação concluiu que o Nicholas realmente praticou bullying, e isso ficou registrado permanentemente no histórico dele. Ele teve que fazer acompanhamento psicológico e prestar serviço comunitário, mas continuou na escola. Eu ainda cruzava com ele pelos corredores. Estava mais na defensiva, mas não perdi o sorriso debochado quando os professores não estavam por perto. O Vincent acabou mudando para uma escola particular. Os pais acharam melhor começar de novo em outro lugar. Os Henderson continuaram com o status social intacto, e a dona Henderson manteve o cargo no conselho escolar, só que agora falava em justiça restaurativa e segunda chance. Deu entrevista dizendo que a família tinha aprendido e crescido. A imprensa local adorou. A mãe do ex-bullying ensinando compaixão para os outros. Minha família decidiu me transferir para Riverside High, do outro lado da cidade. Isso significava acordar 1 hora mais cedo e depender da minha mãe para me levar de carro antes do trabalho. Mas também queria dizer corredores onde ninguém conhecia minha história e professores que não me olhavam com pena nem desconfiança. Era a chance de ser só mais uma aluna. No meu último dia na escola antiga, esvaziei o armário pela última vez. A Caterina estava alguns metros à frente limpando dela. Nossos olhares se cruzaram e ela sussurrou: "Desculpa." Eu apenas assenti e continuei arrumando as minhas coisas. Algumas amizades não sobrevivem à pressão, e eu estava aprendendo a aceitar isso. O Nicholas cruzou comigo enquanto eu carregava minha última caixa até o carro. Não falou nada, só fez um gesto com o punho. O recado era claro, ele tinha vencido. Continuava ali popular, protegido pela posição da mãe, enquanto eu era a que ia embora. Mas enquanto eu saía de carro com a minha mãe tive uma sensação diferente. Eu tinha falado, eu tinha reagido, eu não deixei que me silenciassem. Na Riverside encontrei o meu grupo. Jovens que entendiam sobre sobrecarga sensorial e dificuldades sociais. Professores que viam meu autismo como uma diferença, não um problema. Entrei no clube de robótica e vi que era boa em programação. Fiz amizades com pessoas que gostavam de mim pelo que eu sou. Não apesar disso. Os pesadelos com o Nicholas foram sumindo, dando espaço para sonhos sobre faculdade e futuros possíveis. 6 meses depois, fiquei sabendo pelas redes sociais que mais 3 alunos denunciaram o Nicholas. O comportamento dele estava impossível de ignorar. A dona Henderson saiu discretamente do conselho, alegando motivos pessoais. O Nicholas se formou com uma fama que grudou nele. Às vezes a justiça demora, mas ela chega. Me formei na Riverside com honras. Meu pai, agora aposentado e dando aula a meio período na faculdade comunitária, chorou no meu diploma. Minha mãe tirou mais fotos do que eu consigo contar. O Noel, já mais alto que eu, gritou meu nome tão alto na formatura que chegou a me deixar sem graça. Cruzei aquele palco sabendo que sobrevivi a algo que quase me destruiu. Hoje, 5 anos depois da formatura, trabalho como desenvolvedora de software numa empresa que valoriza a neurodiversidade. Tenho meu próprio apartamento, alguns amigos verdadeiros e uma rotina que me faz bem. Achei que tinha deixado tudo aquilo para trás, até a notificação aparecer na minha tela. Era uma solicitação de conexão no LinkedIn. Bryce Selivag queria se conectar comigo. Meu estômago revirou só de ver o nome. O perfil dele mostrava um homem de terno, sorriso profissional, trabalhando numa empresa de marketing. A descrição falava sobre liderança, trabalho em equipe e construção de ambientes colaborativos. Quase vomitei. Ignorei a solicitação, mas ela ficou ali, na minha cabeça, como um espinho. 2 semanas depois, recebi uma mensagem no Instagram de uma conta que não reconheci. Era da Kayla, irmã do Bryce. A mensagem era longa, cheia de desculpas e explicações sobre como ela tinha evoluído desde a escola. Falava sobre terapia, autoconhecimento e como queria fazer as pazes com o passado. Deletei a mensagem sem responder, mas aquilo mexeu comigo mais do que eu esperava. Os pesadelos voltaram. Via o rosto do Bryce, sentia os socos no estômago, ouvia as risadas deles ecoando pelos corredores. Minha terapeuta me ajudou a processar tudo de novo, mas a sensação de raiva não passava. Foi então que decidi pesquisar. Numa noite de insônia, abri o laptop e comecei a investigar o que tinha acontecido com eles. Bryce realmente trabalhava em marketing, se gabava de campanhas transformadoras e postava fotos em eventos corporativos. O Instagram dele estava cheio de frases motivacionais sobre superação e crescimento pessoal. Uma delas dizia: "Nossos erros do passado nos moldam para sermos pessoas melhores hoje." Senti vontade de arremessar o laptop na parede.
Connor trabalhava numa corretora de imóveis, casado, 2 filhos pequenos. As fotos mostravam churrascos em família, viagens de férias, a vida perfeita do homem bem-sucedido. Nenhum rastro do garoto que jogava minha mochila na privada. Vincent tinha virado personal trainer, dono de uma academia pequena. O Facebook dele estava cheio de posts sobre disciplina, superação de limites e mentalidade vencedora. A raiva foi crescendo conforme eu via cada um deles vivendo suas vidas normais, como se nada tivesse acontecido. Como se não tivessem quase me destruído. Como se eu fosse apenas um capítulo insignificante que eles tinham virado. Mas o pior estava por vir. Numa busca mais profunda, encontrei um podcast de Bryce. Ele tinha sido convidado para falar sobre liderança jovem e bullying nas escolas. Quando abri o áudio, quase não acreditei no que estava ouvindo. Ele falava sobre como tinha passado por situações difíceis na adolescência e como isso o tinha ensinado sobre empatia e compaixão. Dizia que tinha visto colegas sofrendo e que isso o motivou a se tornar um líder mais consciente. Ele estava reescrevendo a história. Se colocava como testemunha, não como agressor. Falava sobre a importância de criar ambientes seguros e de estar atento aos sinais de sofrimento dos outros. A entrevistadora elogiava sua sensibilidade e maturidade. Eu estava ouvindo meu agressor ser aplaudido por falar contra o bullying que ele mesmo praticou. Não consegui mais fingir que aquilo não me afetava. Passei dias obcecada com aquele podcast, ouvindo e reouvindo, anotando cada mentira, cada distorção. Compartilhei com minha terapeuta, com meus pais, com meus poucos amigos próximos. Todos me aconselhavam a deixar para lá, a seguir em frente, a não dar poder para pessoas que não mereciam minha energia. Mas como seguir em frente quando vê seu agressor ser celebrado exatamente pelas qualidades que ele destruiu em você? Como aceitar que ele lucra falando sobre compaixão depois de ter me espancado? Como engolir o fato de que ele construiu uma carreira em cima de uma persona que é exatamente o oposto do que ele realmente é? Decidi fazer algo que jamais pensei que faria. Criei uma conta anônima no Twitter e comecei a postar trechos do podcast junto com fatos sobre o que realmente aconteceu na escola. Não usei nomes, mas quem conhecia a história saberia de quem eu estava falando. Falei sobre garotos que espancam colegas autistas e depois se transformam em especialistas em anti-bullying. Sobre como agressores se reinventam como vítimas ou salvadores. As postagens começaram a ganhar tração. Outras pessoas compartilharam histórias similares, de ex-agressores que viraram coaches motivacionais ou ativistas sociais. O tópico virou viral com a hashtag #FakeSaviors. Não era só sobre Bryce, tinha se tornado um movimento maior sobre pessoas que lucram em cima de traumas que elas mesmas causaram. Foi quando meu telefone tocou. Era um número desconhecido, mas quando atendi, reconheci a voz imediatamente. Era Bryce. Meu sangue gelou. Oi, sou Bryce Seliveg. Acho que você me conhece da escola. Preciso falar com você. A voz era mais grave, adulta, mas ainda tinha aquele tom condescendente que eu me lembrava tão bem. Minha primeira reação foi desligar, mas algo me impediu. Talvez curiosidade, talvez raiva, talvez a necessidade de confrontar aquilo de uma vez por todas. O que você quer? Perguntei, tentando manter a voz firme. Olha, sei que tivemos nossos problemas na escola, mas isso foi há muito tempo. Somos adultos agora. Vi umas postagens na internet que parecem ser sobre mim, e acho que precisamos conversar. Posso ter sido meio durão com você naquela época, mas você também não era fácil, né? Você sempre foi meio intensa. Acho que podemos resolver isso numa boa. Meio durão. Não era fácil. Intensa. Cada palavra saía da boca dele como se ele estivesse fazendo um favor em reconhecer que talvez tinha sido meio durão. Como se eu tivesse alguma culpa no que aconteceu. Como se fosse uma questão de perspectiva, não de fatos. Resolver o quê? Perguntei, sentindo a raiva subir pela garganta. Você me espancou. Você e seus amigos me torturaram durante meses. Você quase me fez desistir da vida. Cara, não foi assim. A gente era criança. Crianças fazem besteira. Eu cresci, mudei. Trabalho com responsabilidade social agora. Tenho uma reputação a zelar. Essas postagens estão prejudicando o meu trabalho, e isso não é justo. Responsabilidade social. Reputação. Prejudicando o trabalho dele. Nenhuma palavra sobre mim. Sobre o que ele fez. Sobre como aquilo me afetou. Tudo girava em torno de como eu estava atrapalhando a vida perfeita que ele construiu em cima das próprias mentiras. Você gravou meus ataques de pânico e postou na internet para as pessoas rirem, eu disse, a voz tremendo. Me bateu até eu sangrar. Me humilhou todos os dias durante meses. E agora está preocupado com sua reputação. Olha, se eu fiz alguma coisa que te machucou, eu peço desculpas, ok? Mas isso foi há 10 anos. Eu mudei. Sou outra pessoa. E você também deveria ter mudado. Não é saudável ficar presa no passado assim. Já pensou em fazer terapia? A audácia dele me deixou sem palavras por alguns segundos. Ele estava me dizendo para fazer terapia. Ele, que passou meses me torturando sistematicamente, estava sugerindo que eu precisava de ajuda psicológica por não ter superado o trauma que ele causou.
Você está dando palestra sobre bullying, eu disse. Você tem a cara de pau de se colocar como especialista no assunto que você praticou. Exato. Isso é evolução. Uso minha experiência para ajudar outras pessoas. Sei como é estar dos dois lados. Isso me dá uma perspectiva única. Posso falar tanto para vítimas quanto para agressores porque entendo os dois papéis. Dos dois lados. Perspectiva única. Ele estava transformando o fato de ter me torturado numa qualificação profissional. Você não entende nada, eu disse, mas ele continuou. Olha, vou ser direto. Essas postagens precisam parar. Posso processar por difamação se continuar, mas prefiro resolver numa boa. Que tal a gente se encontrar para conversar? Posso até te ajudar, sabe? Tenho contatos na área de tecnologia. Podemos transformar isso numa coisa positiva. Ele estava tentando me comprar. Primeiro com ameaças, depois com promessas. A mesma manipulação de sempre, só que agora com palavras de adulto. Não quero sua ajuda, eu disse. Quero que você pare de mentir sobre o que aconteceu. Cara, não estou mentindo sobre nada. Só não fico remoendo o passado. Você devia tentar também. Faz mal para a saúde mental ficar assim. Sério, procura ajuda. E ele desligou. Fiquei ali com o telefone na mão, tremendo de raiva. Ele tinha conseguido. Em 5 minutos de conversa, tinha conseguido me desestabilizar completamente. Não tinha mudado nada. Ainda era o mesmo manipulador, só que agora usava palavras como responsabilidade social e saúde mental para disfarçar a mesma crueldade de sempre. Naquela noite não consegui dormir. Ficava pensando na conversa, nas palavras dele, na forma como ele tinha conseguido me fazer sentir pequena de novo. Como ele tinha transformado minha dor em algo que eu precisava superar, como se o problema fosse meu por ainda me importar com o que aconteceu. Foi então que tomei uma decisão que jamais pensei que tomaria. Resolvi quebrar o anonimato. Na manhã seguinte, criei um post longo no meu LinkedIn pessoal. Usei meu nome real, minha foto, minha empresa. Contei toda a história, desde o bullying na escola até a conversa telefônica da noite anterior. Falei sobre como é revoltante ver seu agressor construir uma carreira falando sobre compaixão e empatia. Como é doloroso assistir alguém lucrar em cima de valores que eles mesmos destruíram em você. O post explodiu. Em poucas horas tinha centenas de comentários, milhares de compartilhamentos. Colegas de trabalho, antigos colegas de escola, pessoas que eu nem conhecia começaram a reagir. Muitos compartilharam histórias similares. Outros me parabenizaram pela coragem. Alguns questionaram se era necessário expor assim. Mas o que mais me chamou a atenção foram as mensagens privadas. Harper me escreveu, lembrando daquela vez que ele teve coragem de falar na reunião do conselho. Disse que sempre se arrependeu de ter demorado tanto para agir e que admirava minha coragem de falar publicamente. Outras pessoas da escola antiga apareceram, contando como o comportamento do Bryce afetou outras vítimas que nunca tiveram voz. Catherine me mandou uma mensagem longa pedindo desculpas por ter me abandonado naquela época. Explicou como os pais a forçaram a se afastar e como ela sempre se sentiu culpada por isso. Disse que queria ter tido coragem de me defender, mas era muito nova e assustada. A mensagem dela me fez chorar, mas de alívio. Finalmente entendi que não tinha sido uma questão de não ser digna de amizade, mas de medo e pressão familiar. Samantha, que tinha escrito no diário sobre o bullying, me procurou também. Ela tinha se tornado psicóloga e trabalhava com vítimas de trauma. Disse que minha coragem de falar publicamente a inspirou a compartilhar a própria história. Descobri que ela nunca tinha conseguido se livrar completamente dos efeitos daquele período e que ver alguém enfrentando o problema de frente a ajudou no próprio processo de cura. Mas nem tudo foram flores. Algumas pessoas questionaram meus motivos, dizendo que era vingança disfarçada de justiça. Outras argumentaram que todo mundo merece uma segunda chance e que eu estava sendo cruel ao destruir a carreira dele por coisas que aconteceram na adolescência. Teve até quem disse que eu estava sendo dramática, que bullying na escola é normal e que eu deveria ter engrossado o couro. A empresa do Bryce começou a receber ligações e e-mails. Clientes questionando se realmente queriam ser associados a alguém com histórico de violência. O RH da empresa me ligou não para ameaçar, mas para entender melhor a situação. Falaram que levam muito a sério questões de conduta e que iam investigar. Foi quando Bryce me ligou de novo. Dessa vez não estava mais tentando ser cordial. Você não tem ideia do que acabou de fazer, ele disse, a voz carregada de raiva. Estou perdendo clientes por causa das suas mentiras. Minha família está sendo assediada. Minha esposa está recebendo mensagens horríveis. Mentiras? Eu perguntei. Que parte foi mentira? Tudo. Você está distorcendo tudo. A gente era criança, pelo amor de Deus. Todo mundo fazia essas coisas na escola. Você não era uma santa também. Sempre foi estranha, sempre causou problemas. E agora quer destruir minha vida por causa de brincadeiras de criança. Brincadeiras de criança. Era assim que ele enxergava meses de tortura psicológica e física. Brincadeiras. Sua esposa sabe que tipo de brincadeiras você fazia? Perguntei. Ela sabe que você gravava ataques de pânico de uma garota autista para postar na internet?
Você está doente, ele disse. Você precisa de ajuda profissional. Está obcecada por mim há 10 anos. Isso é comportamento de stalker. E lá estava ele de novo, virando a mesa, fazendo eu parecer a perturbada. A mesma estratégia de sempre. Quando confrontado com a verdade, atacava minha sanidade mental. Eu que estou obcecada, rebati. Você que me ligou. Você que tentou me comprar. Você que construiu uma carreira inteira em cima de mentiras sobre sua própria conduta. Escuta aqui, ele disse, a voz ficando mais baixa e ameaçadora. Você vai retirar esse post e vai parar com essa campanha. Senão as coisas vão ficar feias para você. Tenho advogados, tenho dinheiro, tenho influência. Posso tornar sua vida um inferno. Mais do que você já tornou? Perguntei. Isso não é nada comparado ao que posso fazer agora. Para de agir como criança e retira essa merda. Ele desligou de novo, mas dessa vez eu não me senti pequena. Me senti poderosa. Ele estava desesperado. Estava perdendo o controle. Pela primeira vez na vida eu estava conseguindo atingi-lo onde doía. Gravei um áudio contando sobre a ligação e postei nas redes sociais. Falei sobre como ele tentou me comprar primeiro e depois me ameaçou. Como usou exatamente a mesma estratégia de intimidação que usava na escola, só que agora com palavras de adulto. Isso gerou ainda mais repercussão. Jornalistas começaram a se interessar pela história. Uma repórter de um jornal local me procurou para uma entrevista. 2 podcasts sobre bullying e trauma me convidaram para participar. A empresa do Bryce acabou demitindo ele por questões de conduta incompatíveis com os valores corporativos. O comunicado dizia que eles não toleram funcionários com histórico de comportamento abusivo, independente de quando aconteceu. Foi uma vitória pequena, mas significativa. Mas Bryce não desistiu. Uma semana depois, recebi uma notificação judicial. Ele estava me processando por difamação e calúnia, pedindo indenização de R$500 mil. O documento era intimidador, cheio de linguagem jurídica complicada, acusações de que eu estava prejudicando sua reputação com alegações infundadas e campanhas difamatórias. Meu primeiro instinto foi entrar em pânico. Não tinha R$500 mil, nem 50 mil, mal conseguia pagar meu aluguel. Como ia contratar um advogado para me defender? Será que tinha exagerado? Será que realmente tinha cometido algum crime ao expor a verdade? Mas aí lembrei de todas as mensagens de apoio que recebi. Lembrei das outras vítimas que encontraram coragem para falar por causa da minha história. Lembrei que eu não estava mentindo sobre nada, só contando fatos que aconteceram. Uma advogada especializada em direitos da mulher me procurou oferecendo ajuda pro bono. Ela disse que tinha visto minha história e se identificou porque também tinha sido vítima de bullying na escola. Explicou que processos de difamação são complicados de ganhar quando se trata de fatos verídicos, e que muitas vezes são usados apenas como intimidação. Começamos a reunir documentação. Encontrei as velhas mensagens do Harper confirmando os fatos. O diário da Samantha. O áudio que meu irmão gravou. As atas das reuniões do conselho escolar. Até minha antiga terapeuta se ofereceu para testemunhar sobre o trauma que eu sofri. Mas o mais importante veio de uma fonte inesperada. Vincent, o antigo amigo do Bryce, me procurou. Disse que tinha visto toda a repercussão e que não conseguia mais ficar em silêncio. Ele queria testemunhar a meu favor. Eu sempre soube que a gente foi longe demais, ele me disse por videochamada. Mas na época eu era covarde. Tinha medo de virar alvo também. Agora vejo o Bryce tentando se passar por vítima e não consigo mais calar. Vincent tinha guardado algumas mensagens antigas do grupo que eles tinham na época. Conversas onde planejavam as pegadinhas comigo. Onde riam dos meus ataques de pânico. Onde o próprio Bryce dizia que eu merecia porque era esquisita. Com todas essas evidências, minha advogada montou uma defesa sólida. Mas mais do que isso, ela sugeriu um contraprocesso por danos morais. Argumentou que Bryce estava usando o sistema judicial para continuar me intimidando, perpetuando o mesmo padrão de abuso que praticava na escola. Durante esse período, minha saúde mental ficou abalada de novo. As antigas ansiedades voltaram. Tive que aumentar a frequência das sessões de terapia. Algumas noites não conseguia dormir pensando no processo, imaginando cenários catastróficos onde eu perderia tudo. Meus pais ficaram preocupadíssimos. Minha mãe queria que eu desistisse de tudo, que retirasse o post e que fizesse um acordo. Dizia que não valia a pena arriscar meu futuro financeiro por causa do passado. Meu pai concordava, embora relutantemente. Eles me amavam e queriam me proteger, mas não entendiam que desistir agora seria como deixar ele me intimidar de novo. Não é sobre o passado, eu expliquei para eles. É sobre o presente. É sobre ele continuar mentindo, continuando a lucrar em cima de uma imagem falsa. É sobre todas as outras vítimas que ele pode estar enganando agora. O processo se arrastou por meses. Foram audiências, depoimentos, perícias. Bryce apareceu sempre bem vestido, acompanhado de advogados caros, projetando a imagem do executivo bem-sucedido sendo injustiçado por uma ex-colega ressentida. Mas quando chegou sua vez de depor, começou a se contradizer. Primeiro negou completamente os fatos.
Depois admitiu que talvez tivesse havido brincadeiras típicas de adolescente. Quando confrontado com as evidências, alegou não se lembrar de detalhes. Quando pressionado sobre o podcast onde falava sobre bullying, gaguejou tentando explicar como podia ser especialista no assunto sem ter sido agressor. O momento mais revelador foi quando minha advogada perguntou se ele achava normal um adolescente espancar um colega autista e gravar suas crises de pânico. Ele respondeu que o contexto era diferente na época e que todo mundo fazia essas coisas. Quando ela perguntou se ele faria isso hoje com os próprios filhos, ele ficou visivelmente desconfortável e disse que era uma situação hipotética e irrelevante. Foi aí que percebi que ele não tinha mudado mesmo. Não sentia remorso genuíno. Não compreendia a gravidade do que fez. Só lamentava as consequências que estava enfrentando agora. Para ele, o problema não era ter me torturado na adolescência. O problema era que isso estava atrapalhando sua vida adulta. O julgamento se tornou um caso de interesse público. Jornais locais começaram a cobrir o processo, transformando-o numa discussão mais ampla sobre bullying, responsabilidade e segundas chances. Grupos de pais se mobilizaram dos dois lados. Alguns defendiam que adolescentes não devem ser julgados para sempre por erros do passado. Outros argumentavam que certas ações têm consequências permanentes e que fingir que nada aconteceu só perpetua o ciclo de abuso. Durante uma das audiências, algo inesperado aconteceu. Uma mulher que eu nunca tinha visto se levantou na galeria e pediu para falar. O juiz, inicialmente hesitante, acabou permitindo. Ela se identificou como Sarah Mitchell, esposa do Bryce. Eu preciso dizer algo, ela começou, a voz tremendo. Conheci meu marido há 5 anos, e ele sempre se apresentou como alguém que tinha superado dificuldades na adolescência para se tornar uma pessoa melhor. Ele falava vagamente sobre ter sido meio durão com alguns colegas, mas sempre no contexto de crescimento pessoal e redenção. Sarah olhou diretamente para mim antes de continuar. Nas últimas semanas, com toda essa exposição, comecei a perceber padrões no comportamento dele que eu sempre justifiquei. A forma como ele fala sobre ex-funcionários que foram demitidos. Como ele reage quando é confrontado sobre qualquer coisa. Como ele sempre consegue virar o jogo para se fazer de vítima. Bryce tentou se levantar, mas o advogado segurou. Sarah continuou, agora chorando. Há 2 semanas, nosso filho de 6 anos chegou da escola contando que tinha batido num coleguinha porque o menino era esquisito. Quando perguntei onde ele aprendeu isso, ele disse que o papai sempre fala que tem que ser forte com os fracos. Foi aí que percebi que não era sobre o passado. É sobre quem ele é hoje. O silêncio no tribunal era ensurdecedor. Sarah se sentou, enxugando as lágrimas. O juiz pediu um intervalo. Durante a pausa, vi Bryce discutindo acaloradamente com os advogados no corredor. Consegui ouvir fragmentos da conversa. Ele estava furioso com a esposa, chamando-a de traidora, dizendo que ela estava destruindo a família. A máscara tinha caído completamente. Quando voltamos, a dinâmica do julgamento mudou. A fala da Sarah não era tecnicamente evidência, mas tinha exposto algo crucial. O padrão de comportamento continuava. Bryce não era um ex-agressor que mudou. Era um agressor que aprendeu a disfarçar melhor. Minha advogada aproveitou o momento para apresentar mais evidências que tínhamos guardado estrategicamente. Avaliações de ex-funcionários da empresa dele falando sobre ambiente de trabalho tóxico. Reclamações no RH sobre comportamento intimidador. Um padrão claro de abuso de poder que se estendia até a vida adulta. Bryce tentou se defender, mas já era tarde demais. Sua credibilidade estava destruída. Quando minha advogada perguntou se ele gostaria de se desculpar formalmente pelas ações passadas, ele respondeu: eu lamento que ela tenha se sentido mal, mas não posso me desculpar por algo que foi interpretado de forma exagerada. Ele lamento que ela tenha se sentido mal. Não uma palavra assumindo responsabilidade pelo que fez. Até no tribunal, tentando salvar o pouco que restava da reputação, ele não conseguia admitir culpa real. O juiz demorou 2 semanas para dar a sentença. Quando finalmente saiu o resultado, eu estava na sala de audiência com meus pais, minha advogada e algumas das pessoas que me apoiaram durante todo o processo. Samantha estava lá, assim como Harper e até Vincent. O juiz foi direto ao ponto. Rejeitou completamente o processo de difamação do Bryce, argumentando que relatos verídicos de fatos passados não constituem difamação, especialmente quando o próprio requerente usa sua história pessoal como ferramenta profissional. Mais do que isso, aceitou nosso contraprocesso por danos morais. O uso do sistema judicial como ferramenta de intimidação contra vítimas de abuso, disse o juiz, representa uma continuação do padrão de comportamento abusivo original. O requerente demonstrou através de seu próprio testemunho e comportamento processual que não houve mudança genuína de caráter, mas sim uma sofisticação das técnicas de manipulação. Bryce foi condenado a me pagar R$150 mil de indenização por danos morais e a custear todos os gastos processuais. Além disso, ficou proibido de me contatar por qualquer meio durante 5 anos. Mas a vitória judicial foi só o começo. A repercussão do caso abriu discussões importantes sobre responsabilidade, perdão e mudança genuína.
Comecei a receber convites para palestras sobre cyberbullying, trauma e superação. Ironicamente, acabei fazendo exatamente o que Bryce fingia fazer: usar minha experiência para ajudar outras pessoas. A diferença é que eu falava da perspectiva real da vítima, não da fantasia do agressor redimido. Não romantizava o trauma nem fingia que perdão é obrigatório. Falava sobre a importância de acreditar nas vítimas, de responsabilizar agressores e de entender que algumas feridas deixam cicatrizes permanentes. Sarah se divorciou do Bryce 3 meses depois do julgamento. Soube por acaso que ela conseguiu a guarda do filho e se mudou para outra cidade. Espero que ela e o menino consigam reconstruir uma vida longe da toxicidade dele. Bryce praticamente desapareceu das redes sociais. O LinkedIn dele foi desativado. A empresa de marketing que ele tentou montar depois da demissão faliu em 6 meses. Ouvi dizer que ele se mudou para outro estado, tentando recomeçar onde ninguém conhecia sua história. Mas a internet não esquece. Uma busca rápida pelo nome dele revela artigos sobre o caso, discussões em fóruns, referências ao julgamento. Sua pegada digital agora reflete a realidade, não a versão editada que ele tentou construir. Isso não me deixa satisfeita no sentido de vingança. Na verdade, me deixa triste pensar que ele provavelmente nunca vai entender realmente o que fez. Nunca vai ter aquele momento de epifania onde percebe o sofrimento que causou. Vai continuar se vendo como vítima das circunstâncias, como alguém que foi injustiçado pelo mundo. Vincent, por outro lado, passou por uma transformação genuína. Procurou terapia depois do julgamento. Me escreveu uma carta longa e detalhada assumindo completa responsabilidade pelas ações dele na escola. Não pediu perdão, porque entendeu que perdão não é algo que se pode exigir. Apenas reconheceu o mal que fez e se comprometeu a fazer diferente. Ele fechou a academia e voltou a estudar. Está fazendo faculdade de psicologia, pretende trabalhar com reabilitação de jovens agressores. Disse que quer dedicar o resto da vida a impedir que outras crianças passem pelo que eu passei. Ainda temos contato esporádico. Não somos amigos, provavelmente nunca seremos, mas existe um respeito mútuo ali. Harper se tornou professor e implementou um programa anti-bullying na escola onde trabalha. Samantha continuou na psicologia e se especializou em trauma infantil. Até Catherine retomou contato e construímos uma amizade cautelosa, mas genuína. É interessante como a mesma experiência traumática pode gerar reações tão diferentes nas pessoas. Alguns, como Bryce, se tornam mais manipuladores e sofisticados na crueldade. Outros, como Vincent, usam a culpa como motivação para a mudança real. E outros, como eu, transformam a dor em propósito. Hoje, 4 anos depois do julgamento, trabalho meio período como desenvolvedora e meio período dando palestras sobre trauma e bullying. Escrevo artigos para blogs especializados. Participo de painéis em conferências. Consultoria para escolas sobre como identificar e lidar com casos de bullying. O dinheiro da indenização me permitiu fazer terapia intensiva e até uma especialização em trauma. Uso minha formação técnica para desenvolver aplicativos que ajudam vítimas de bullying a documentar abusos e encontrar suporte. É uma forma de transformar minha experiência em ferramenta útil para outras pessoas. Ainda tenho dias difíceis, pesadelos ocasionais, momentos em que vejo o rosto do Bryce em estranhos na rua, mas não são mais debilitantes como antes. São apenas lembretes de que sobrevivi a algo terrível e me tornei mais forte por causa disso. O que mais me orgulha é saber que minha coragem de falar inspirou outras pessoas. Recebo mensagens semanais de vítimas de bullying que encontraram forças para denunciar seus agressores. Pais que aprenderam a identificar sinais de sofrimento nos filhos. Até ex-agressores que genuinamente querem mudar e buscam ajuda. Bryce tentou me silenciar a vida inteira. Na escola com intimidação física. Na vida adulta com manipulação emocional e processo judicial. Mas no final foi minha voz que prevaleceu. E agora uso essa voz para ecoar as histórias de quem ainda não conseguiu falar. Isso é vingança? Justiça? Cura? Talvez seja tudo isso ao mesmo tempo. O que importa é que transformei minha maior fraqueza na minha maior força. E ninguém nunca mais vai conseguir me fazer sentir pequena de novo. 2 anos se passaram desde que comecei a trabalhar com palestras e consultoria. Minha vida tinha encontrado um equilíbrio que jamais imaginei possível. Tinha um apartamento maior, alguns relacionamentos saudáveis, e pela primeira vez me sentia verdadeiramente em paz comigo mesma. Até que recebi uma ligação que mudou tudo. Era da diretora de uma escola particular em São Paulo. Ela tinha ouvido falar do meu trabalho e queria contratar meus serviços para implementar um programa anti-bullying. Nada demais, eu recebia propostas similares toda semana. Mas quando ela mencionou o nome da escola, meu sangue gelou. Colégio Esperança. Nosso coordenador pedagógico sugeriu seu trabalho. Ele disse que você tem uma abordagem muito realista e eficaz. Colégio Esperança. Coordenador pedagógico. Uma pesquisa rápida no site da escola confirmou meus piores temores. Lá estava ele na seção Nossa Equipe Brian Selivag, coordenador pedagógico e especialista em desenvolvimento socioemocional.
Ele tinha mudado a grafia do nome de Bryce para Brian, provavelmente para dificultar buscas na internet. A foto mostrava um homem de óculos, barba bem aparada, sorriso profissional. A biografia era uma obra de ficção magistralmente construída. Brian possui mais de 15 anos de experiência em educação e desenvolvimento humano. Especialista em mediação de conflitos escolares e prevenção ao bullying, ele traz uma perspectiva única sobre as dinâmicas sociais adolescentes. Formado em pedagogia com pós-graduação em psicologia educacional, Brian desenvolveu metodologias inovadoras para criar ambientes escolares mais inclusivos e empáticos. Cada palavra era uma mentira cuidadosamente elaborada. Ele não tinha 15 anos de experiência em educação, tinha saído do marketing há apenas 4 anos. A perspectiva única sobre bullying vinha de ter sido um perpetrador, não de expertise acadêmica. E as metodologias inovadoras provavelmente eram variações das mesmas técnicas de manipulação que ele usava desde a adolescência. Mas o que mais me revoltou foi descobrir que ele estava trabalhando diretamente com crianças vulneráveis. O site mostrava fotos dele em sessões de mediação com alunos organizando círculos de diálogo sobre resolução de conflitos. Ele tinha encontrado a profissão perfeita, uma posição de autoridade sobre exatamente o tipo de criança que ele costumava torturar. Passei a noite inteira pesquisando. Descobri que ele tinha conseguido um emprego há 2 anos, logo após se qualificar, com cursos online duvidosos e certificações de fim de semana. A escola era conhecida por receber alunos com dificuldades sociais e de aprendizagem, crianças autistas com TAA, ansiedade social. O público perfeito para alguém como ele. Fui mais fundo. Procurei avaliações da escola, comentários de pais, qualquer indício de problemas. Encontrei algumas reclamações esparsas sobre rigidez excessiva nas políticas disciplinares e falta de compreensão, com alunos que tinham dificuldades de adaptação. Nada explícito, mas padrões preocupantes. Uma mãe comentava que o filho, autista, tinha desenvolvido ansiedade severa depois de sessões de orientação com o coordenador pedagógico. Outro pai mencionava que a filha, antes extrovertida, tinha se tornado retraída após começar no programa de desenvolvimento socioemocional. Eram pistas sutis, mas para quem conhecia os métodos dele, os sinais eram claros. Brian não tinha mudado. Tinha apenas encontrado uma forma socialmente aceita de continuar fazendo o que sempre fez, intimidar crianças vulneráveis. Só que agora ele era pago para isso e ainda recebia elogios por sua dedicação aos alunos. A diretora ligou de novo na semana seguinte, insistindo na proposta. Disse que Brian tinha falado maravilhas do meu trabalho e que estava ansioso para colaborar comigo. A ironia era tão absurda que quase ri. Ele queria trabalhar comigo. Provavelmente estava curioso para ver se eu descobriria quem ele realmente era. Aceitei o trabalho. Não por dinheiro ou reconhecimento profissional. Aceitei porque finalmente tinha a oportunidade de proteger outras crianças dele. E mais do que isso, tinha a chance de expô-lo no próprio ambiente de trabalho. Diante de colegas, pais e principalmente da comunidade escolar que confiava nele. Marquei a primeira reunião para a semana seguinte. Passei os dias preparando minha estratégia. Não ia apenas denunciar. Isso seria fácil de desmentir ou minimizar. Ia documentar tudo. Gravar conversas. Observar suas interações com os alunos. Reunir evidências irrefutáveis de que ele continuava sendo um predador, só que agora com diploma e salário. O dia da reunião chegou. Entrei na escola com equipamentos de gravação discretos e uma pasta cheia de materiais sobre meu programa anti-bullying. A secretária me direcionou para a sala da diretoria, onde Brian já estava esperando. Ele estava de costas quando entrei, mexendo no computador. Quando se virou, nossos olhos se encontraram. Por uma fração de segundo, vi o choque genuíno no rosto dele. Ele não esperava me ver ali. Provavelmente nem imaginava que eu soubesse onde ele trabalhava. Mas a recuperação foi rápida. O sorriso profissional voltou ao rosto quase instantaneamente. Nossa, que coincidência incrível! Ele disse, se levantando para apertar minha mão. Não acredito que é você quem vai trabalhar conosco. O mundo é mesmo pequeno. A diretora, uma senhora simpática chamada Margarete, sorriu confusa. Vocês se conhecem? Da escola, Brian respondeu rapidamente. Estudamos juntos há muito tempo. É uma alegria reencontrar uma colega tão talentosa. Colegas, talentosa. Ele estava testando os limites, vendo se eu ia confrontá-lo ali ou se ia aceitar a farsa. Sim, eu disse, mantendo o tom neutro. Faz muito tempo mesmo. As pessoas mudam tanto, né? É verdade. Eu certamente mudei muito desde aquela época. Ele respondeu, o sorriso ficando ligeiramente forçado. A reunião seguiu de forma surreal. Brian apresentou os desafios da escola com uma linguagem técnica impecável. Falava sobre dinâmicas de exclusão social, comportamentos disruptivos e necessidade de intervenções pedagógicas estruturadas. Tudo muito bonito no papel. Mas quando ele descrevia casos específicos, os detalhes revelavam sua verdadeira natureza.
Falava sobre um aluno autista que precisava aprender os limites sociais apropriados depois de ter episódios de descontrole. Mencionava uma menina com ansiedade que estava manipulando a situação para evitar responsabilidades acadêmicas. Cada descrição era uma obra-prima de distorção. Ele transformava vítimas em problemas, sintomas de trauma em defeitos de caráter, pedidos de ajuda em manipulação. Era o mesmo Brian de sempre, apenas com vocabulário mais sofisticado. Nossa maior dificuldade, ele disse, é com alunos que têm tendências a exagerar situações normais de interação social. Você sabe como é. Algumas crianças são mais sensíveis e interpretam brincadeiras inocentes como agressão. Ele olhou diretamente para mim quando disse isso. A mensagem era clara. Ele lembrava da nossa história e estava me avisando que sabia jogar o jogo melhor do que eu. Entendo perfeitamente, eu respondi. Na minha experiência, é fundamental distinguir entre sensibilidade genuína e situações reais de abuso. Crianças raramente mentem sobre trauma. Quando um aluno relata bullying, geralmente há algo muito real por trás. Claro, ele disse, o sorriso se tornando mais tenso. Mas também precisamos ensinar resiliência. Nem toda interação social negativa é bullying. Às vezes é apenas crescimento. A mesma palavra que ele usava para descrever me espancar na adolescência. A diretora parecia satisfeita com nossa sinergia profissional e aprovou o programa. Combinamos que eu passaria 2 semanas na escola, observando dinâmicas, conversando com alunos e implementando as primeiras ações. Brian se ofereceu para ser meu liaison com os estudantes. Disse que conhecia bem os casos mais complexos e poderia me orientar sobre como abordar cada situação. Era perfeito. Ele estava me dando acesso direto às suas vítimas. Nos primeiros dias, mantive uma postura totalmente profissional. Observei como ele interagia com os alunos, documentei suas técnicas, gravei conversas. O padrão era assustadoramente familiar. Com crianças neurotípicas e socialmente adaptadas, Brian era charmoso e encorajador. Mas com alunos autistas, ansiosos ou com outras dificuldades, ele se transformava. A voz ficava mais autoritária. Os comentários se tornavam cortantes. Ele usava linguagem corporal intimidadora e técnicas de pressão psicológica. Presenciei ele aconselhando um menino autista de 12 anos chamado Pedro. O garoto tinha tido uma crise sensorial durante o intervalo e Brian o chamou para uma conversa educativa. Pedro, você já tem 12 anos. É hora de aprender a se comportar como um jovem maduro, ele disse, sentado numa cadeira mais alta que a do menino. Essas explosões emocionais não são apropriadas. Os outros alunos não gostam quando você age assim. O menino estava claramente ansioso, balançando as pernas e evitando contato visual. Mas eu não consegui controlar, Pedro murmurou. O barulho estava muito alto e... Não quero desculpas, Brian interrompeu. Quero soluções. Você precisa aprender que o mundo não vai se adaptar às suas necessidades especiais. É você quem precisa se adaptar ao mundo. Era exatamente como ele falava comigo 20 anos atrás. A mesma técnica de isolar a vítima, invalidar seus sentimentos e fazer parecer que o problema era dela. Na próxima vez que você sentir vontade de ter um surto, ele continuou. Quero que você respire fundo e pense. Sou um jovem responsável e posso controlar minhas emoções. Pode repetir isso para mim? Pedro repetiu a frase com a voz trêmula, claramente não entendendo por que estava sendo punido por algo que não conseguia controlar. Naquela noite liguei para a mãe do Pedro. Me apresentei como a consultora anti-bullying da escola e perguntei como ele estava se sentindo em casa. Ele mudou muito desde que começou nessa escola, ela me contou. Antes era uma criança alegre, mesmo com as dificuldades do autismo. Agora vive ansioso, com medo de fazer algo errado. Fica repetindo frases estranhas sobre ser responsável e controlar emoções. Parece que está tentando se forçar a ser alguém que não é. Conversei com mais pais. As histórias se repetiam. Crianças que desenvolveram ansiedade, depressão, comportamentos autodestrutivos depois de começar no programa de Brian. Pais que confiavam na expertise dele e culpavam os próprios filhos pelos problemas. Uma mãe me contou que a filha de 13 anos tinha tentado se machucar depois de uma sessão de orientação particularmente dura. Brian tinha dito para ela que pessoas com ansiedade social eram preguiçosas emocionais e que ela precisava parar de se vitimizar. Cada história me deixava mais furiosa. Ele estava destruindo crianças sistematicamente e ainda recebia elogios por isso. Pais agradeciam sua firmeza e dedicação. A escola renovava seu contrato todo ano. Na segunda semana, decidi confrontá-lo diretamente. Marquei uma reunião privada em sua sala, ativei todos os meus equipamentos de gravação e entrei preparada para a guerra. Brian, eu disse, sentando na frente da mesa dele. Precisamos conversar sobre métodos pedagógicos. Claro, ele respondeu, recostando na cadeira com ar confiante. O que você gostaria de discutir? Sua abordagem com crianças neurodivergentes. Tenho algumas preocupações. O sorriso dele ficou mais frio. Que tipo de preocupações? Você está usando técnicas de intimidação e invalidação emocional com crianças vulneráveis.
Isso não é educação, é abuso psicológico. Ele riu, uma risada baixa condescendente. Nossa, você não mudou nada, não é? Sempre dramatizando situações normais. Sempre vendo problemas onde não existem. Situações normais? Eu perguntei. Como humilhar uma criança autista por ter uma crise sensorial? Eu não humilho ninguém. Ensino responsabilidade. Essas crianças precisam aprender que ações têm consequências. Se eu não fizer isso, quem vai fazer? Você está revitimizando crianças que já sofrem discriminação social. Está usando sua posição de autoridade para intimidar os mesmos tipos de crianças que você torturava na escola. O sorriso desapareceu completamente do rosto dele. Cuidado com o que você diz, ele falou, a voz ficando mais baixa e ameaçadora. Você está fazendo acusações muito sérias sem nenhuma base. Tenho base suficiente. Tenho gravações, depoimentos de pais, documentação de suas técnicas pedagógicas. E tenho nossa história. Ele se levantou bruscamente, fechando a porta da sala. Nossa história? Você quer mesmo trazer isso à tona de novo? Porque eu achei que tínhamos resolvido isso no tribunal. Você não resolveu nada. Apenas se escondeu aqui, mudou de nome e continuou fazendo a mesma coisa. Eu sou um educador respeitado. Tenho diplomas, certificações, anos de experiência. Você é uma consultora freelancer obcecada com o passado. Você tem certificações compradas online e 2 anos torturando crianças com deficiência. Não é a mesma coisa. Brian caminhou até ficar bem próximo de mim, usando a mesma postura intimidadora que usava na adolescência. Escuta aqui, ele disse, o dedo indicador apontado para o meu rosto. Você vai terminar seu trabalhinho aqui, vai dar suas recomendações genéricas e vai embora. Se tentar me prejudicar, vai se dar mal. Eu tenho amigos influentes agora. Posso acabar com sua carreira com algumas ligações. Era exatamente o que eu precisava. A máscara tinha caído completamente. Ele estava me ameaçando abertamente na própria escola onde supostamente protegia crianças. Obrigada por deixar isso claro, eu disse, mantendo a calma. Agora sei exatamente com quem estou lidando. No dia seguinte, pedi uma reunião urgente com a diretora. Levei todas as gravações, depoimentos dos pais e uma análise detalhada dos métodos pedagógicos de Brian. Margarete, eu disse, preciso te mostrar algo muito grave. Passei 2 horas apresentando evidências. As gravações de Brian humilhando alunos. Os depoimentos de pais sobre mudanças comportamentais dos filhos. A comparação entre técnicas educativas saudáveis e as práticas intimidadoras que ele usava. A diretora ficou visivelmente abalada. Mas ele tem excelentes referências. Os resultados disciplinares melhoraram desde que ele chegou. Os números melhoraram porque as crianças estão com medo de se expressar. Ele não está educando, está traumatizando. Mostrei a ela pesquisas sobre os efeitos do trauma em crianças neurodivergentes. Expliquei como técnicas de intimidação podem causar danos permanentes ao desenvolvimento emocional. Demonstrei que o que ela via como melhora disciplinar era na verdade supressão de comportamentos naturais através do medo. E tem mais, eu disse, reproduzindo a gravação da nossa última conversa. Ele me ameaçou diretamente quando questionei os métodos dele. Isso é o comportamento de um educador comprometido com o bem-estar dos alunos? Margarete ouviu a gravação em silêncio, o rosto cada vez mais pálido. Quando terminou, ela ficou em silêncio por vários minutos. O que você sugere que eu faça? Ela perguntou finalmente. Demita-o imediatamente. E recomendo uma auditoria completa dos alunos que passaram pelo programa dele. Muitas dessas crianças vão precisar de acompanhamento psicológico para reparar os danos. Margarete demitiu Brian naquela mesma tarde. Chamou-o para a sala e apresentou as evidências. Segundo ela me contou depois, ele tentou negar tudo inicialmente, depois alegou que as gravações eram falsas, e finalmente partiu para ameaças. Vocês vão se arrepender disso, ele disse ao sair. Eu conheço gente importante. Esta escola vai ter problemas sérios. Mas as ameaças não assustaram ninguém dessa vez. Margarete já tinha contatado o Conselho de Educação e a Associação de Pais. O caso foi reportado às autoridades competentes. A notícia se espalhou rapidamente. Jornais locais cobriram a demissão do coordenador pedagógico que abusava psicologicamente de alunos com deficiência. Dessa vez, Brian não conseguiu controlar a narrativa. Pais de ex-alunos começaram a sair do silêncio. Relatos de crianças que desenvolveram transtornos alimentares, automutilação, ansiedade severa sob os cuidados de Brian vieram à tona. O que eu descobri era apenas a ponta do iceberg. Uma investigação formal foi aberta. Brian foi proibido de trabalhar com educação enquanto o caso estava sendo analisado. Sua licença pedagógica foi suspensa. As certificações que ele ostentava foram revogadas quando se descobriu que várias eram falsas ou obtidas através de cursos não credenciados. Mas ele ainda tentou uma última cartada. Entrou com um novo processo contra mim, alegando perseguição, invasão de privacidade e danos à reputação profissional. Dessa vez, não me intimidou nem um pouco. Minha advogada, agora experiente em lidar com as táticas dele, montou uma defesa ainda mais sólida.
Tínhamos não apenas as evidências da escola, mas também o histórico do primeiro processo. Era fácil demonstrar um padrão de comportamento abusivo e uso do sistema legal para intimidar vítimas. O processo durou apenas 3 meses. O juiz não só rejeitou todas as alegações de Brian, como condenou por litigância de má-fé. Ele foi obrigado a pagar uma multa substancial e ficou impedido de entrar com novos processos sem autorização judicial prévia. A condenação destruiu definitivamente qualquer chance dele se reinventar profissionalmente. Hoje, quando alguém pesquisa Brian Selivag ou Bryce Selivag, encontra apenas artigos sobre abuso infantil, processos perdidos e comportamento predatório. Sua pegada digital é um memorial permanente de suas ações. Soube que ele teve que se mudar novamente, dessa vez para uma cidade pequena no interior, onde trabalha num emprego braçal e anônimo. Não consegue mais cargos que envolvam autoridade ou contato com o público. A reputação que ele tanto tentou proteger simplesmente não existe mais. As crianças que foram suas vítimas na escola estão recebendo acompanhamento psicológico adequado. Pedro, o menino autista, voltou a ser a criança alegre que era antes. Sua mãe me manda fotos dele sorrindo, participando de atividades, sendo simplesmente uma criança. A escola implementou um protocolo rigoroso de contratação e supervisão. Margaret criou um conselho de pais para monitorar políticas disciplinares e garantir que nunca mais alguém como Brian conseguisse se infiltrar no sistema. Quanto a mim, essa experiência mudou completamente meu trabalho. Não me limito mais a palestras e consultorias. Criei uma organização sem fins lucrativos dedicada a investigar e expor educadores abusivos. Desenvolvemos protocolos para identificar predadores em ambientes educacionais e treinamos pais e profissionais para reconhecer sinais de abuso institucional. O nome da organização é Vozes Sem Silêncio. É uma homenagem a todas as crianças que foram caladas por agressores em posições de autoridade. Nosso lema é: todo abusador tem um passado. Toda vítima merece ser ouvida. Brian tentou me silenciar durante 20 anos. Na escola, com violência física. Na vida adulta, com manipulação e processos judiciais. E finalmente como educador, tentando perpetuar o ciclo de abuso em uma nova geração de vítimas. Mas no final foi minha voz que prevaleceu. E agora uso essa voz para garantir que pessoas como ele nunca mais tenham poder sobre crianças vulneráveis. Essa não é uma história sobre vingança. É uma história sobre justiça. Sobre responsabilidade. Sobre o poder da verdade quando finalmente é ouvida por pessoas que se importam o suficiente para agir. Brian Selivag não mudou. Nunca mudou. Apenas ficou mais sofisticado em suas técnicas de abuso. Mas agora finalmente não tem mais onde se esconder. Sua verdadeira natureza está exposta para sempre, e outras crianças estão protegidas dele. É assim que histórias como esta deveriam terminar, não com perdão forçado ou segundas chances para predadores, mas com proteção para as vítimas e consequências reais para os agressores. Porque algumas pessoas não merecem oportunidades infinitas de causar dano. E às vezes a melhor vingança é simplesmente garantir que a verdade seja impossível de ignorar.